E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodFécast. Aqui quem tá falando é o Leon e hoje é dia de papo reto, Extra PodFé. Então bora para mais um vídeo. Antes da gente começar esse episódio, quero te incentivar a clicar no like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar também, porque quando você faz isso, você ajuda demais a gente aqui no canal. Você está impulsionando o nosso vídeo para que chegue para mais pessoas e assim também ajuda o nosso ministério a crescer. E já para iniciar esse vídeo também, já quero falar do nosso tema. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco e eu vou dar para você uma dica para você que está começando na caminhada teológica, você que está começando a estudar mais profundamente teologia, você que está iniciando, talvez também você não está iniciando, mas você já tem um tempo de estudo teológico, ou você que gosta de teologia, está na igreja local, que serve a igreja local, ou talvez você que não estuda teologia, eu quero apresentar para você a teologia sistemática. Nós não vamos entrar em conteúdo da teologia sistemática no próprio conteúdo, mas eu quero apresentar para você e dar uma dica de uma teologia sistemática que você pode adquirir e comprar, que vai estar sendo muito útil para você, porque logo que você está caminhando, você precisa entender e estudar teologia sistemática. Mas antes de nós ir para qual teologia sistemática, eu quero falar para você o que é teologia sistemática. A teologia sistemática ela engloba a teologia doutrinária, ou seja, toda a doutrina bíblica ela está dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática ela vai sistematizar a doutrina, então ela vai dividir a doutrina bíblica em pontos, ok? Então para ficar mais fácil, vamos trazer como pontos. O ponto da salvação, o ponto do pecado, o ponto do homem, o ponto da escatologia do futuro, o ponto do Espírito Santo. Então, doutrinas, ok? Doutrina do Espírito Santo, doutrina do homem, doutrina do pecado. Tudo isso condensado em um único livro para que a gente possa, então, caminhar numa visão doutrinária, numa defesa doutrinária, né? Seja ela arminiana ou calvinista, ela englobada em um único pacote, um único livro, para que você possa, então, seguir uma visão e doutrinas específicas. E a teologia sistemática também ela é uma disciplina acadêmica. A teologia sistemática, então, ela formula uma descrição ordenada, racional e coerente da fé e crenças cristãs. Por isso que é muito importante você ter uma teologia sistemática na sua casa. Ah, mas eu não gosto de teologia. Eu acredito que todos os cristãos devam amar teologia, ok? Mas o que eu estou querendo dizer é, eu não estou nessa carreira acadêmica ou estudando numa faculdade, etc. Mas, enfim, eu estou falando sobre aprender a palavra de Deus. Então, todo cristão, acredito eu, que deve ter uma teologia sistemática em sua casa, para que tenha, então, como referencial não só a palavra, ainda que a palavra é suficiente, a Bíblia ela é suficiente para o nosso dia a dia, mas é interessante você ter, então, um exemplar da sistemática para te ajudar no conhecimento de Deus. E a teologia sistemática que eu quero apresentar para você aqui, ela já vai dizer na sua capa que ela é ao alcance de todos, ok? Não tem patrocínio isso, obviamente, mas se quiser, as pessoas podem entrar em contato com a gente e daí ter patrocínio. Eu quero deixar aqui para você uma dica de teologia sistemática para você comprar que vai ajudar tanto aquele que nunca teve contato com teologia, aquele que está começando a estudar teologia, aquele que já tem um tempo de teologia e aquele que já muito caminha nisso nadando, né? Caminha nadando. Mas enfim. E a teologia sistemática que eu quero apresentar para você é do Wayne Grudem. E ela é muito boa e acessível a todos. Logo na capa vai estar escrito ao alcance de todos. Então, Wayne Grudem sabe o que ele está falando, né? Porque realmente o conteúdo do Wayne Grudem, ele é um conteúdo bem teológico, bem acadêmico, mas ele não tem uma linguagem pesada ao ponto de que os que estão caminhando agora nesse mundo da teologia não venham compreender a exposição dos textos bíblicos e o ensino sistemático da Escritura. Eu quero deixar para você aqui os pontos do sumário de quais são as doutrinas que o Grudem vai trabalhar na sistemática dele. Primeiro, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Não são muitas páginas para quem está iniciando nessa caminhada teológica e no conhecimento de Deus. São 781 páginas. Por quê? Como assim, nossa, 781 páginas? Mas comparado a outras teologias sistemáticas
e também com todo aquele volume acadêmico e tudo aquilo que poderia ser exposto, essa aqui ela está bem condensada, 781 páginas é bastante condensado. Quando você começa a ler, pelo fato de não ser uma linguagem cansativa, pesada, sabe? De que você começa a ler e precisa de um dicionário no seu lado que você não está entendendo nada, porque existe isso, mano, existe esse tipo de sistemática. E glória a Deus por isso também, porque isso faz você crescer em entendimento, em graça e conhecimento, né? Mas como essa sistemática não possui essa linguagem robusta, condensada, dessa forma assim, tão robusta, né? Você pode usar ela também nos seus devocionais, onde um membro de igreja, aquele senhor da sua igreja, ele vai compreender o que o Wayne Grudem está falando na sistemática, e também aquele que está no ensino acadêmico, que está no estudo acadêmico, também vai ter uma boa compreensão. Não quero dessa forma desmerecer o conteúdo de Wayne Grudem, não, mas sim trazer um mérito a tudo aquilo que ele expôs nessa sistemática, porque ele teve a capacidade de trazer um conteúdo teológico doutrinário que é tão robusto, com um linguajar onde todos conseguem compreender a palavra de Deus. E eu acho que isso é muito importante, onde todos conseguem ter acesso à doutrina da palavra de Deus. É também interessante você ter a sistemática do Grudem na sua casa, porque ela é uma sistemática, Grudem, ele é reformado, ok? Então ele não é desse mundo pentecostal. E para os pentecostais isso é muito interessante ter em casa, porque dessa forma você também pode estudar o outro lado da moeda, sabe? Você pode estudar a outra parte e também compreender a partir da Escritura o que a teologia reformada vai ensinar sobre a palavra de Deus. Que nojo! E por último, o porquê você deve ter uma teologia sistemática do Wayne Grudem na sua casa é porque ela possui uma interação com o leitor. Você, quando for ler, você não vai simplesmente ler, sabe? Só fazer aquela leitura corrida. Mas no final de cada tópico, cada ponto doutrinário, nós vamos ter uma interação do escritor Grudem com os leitores. E no final de cada ponto ele vai trazer perguntas para revisão e perguntas para aplicação pessoal. Então aqui eu tenho um exemplo, onde você vai responder as perguntas e assim você vai poder também testar o seu nível de conhecimento, se você conseguiu compreender bem aquilo que o escritor estava trazendo para os leitores no livro dele, né? Então é isso aí, quero dizer para você que se você clicar no link que está na descrição aqui embaixo e ir lá para a Amazon, por esse link você vai estar ajudando o ministério do PodFécast. Então compre por esse link a teologia sistemática do Wayne Grudem, que além de estar ajudando você, a sua vida, a sua família, seu ministério, teu conhecimento de Deus, a respeito de Deus, seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, você também vai estar ajudando o ministério PodFécast. Tamo junto, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos, estamos chegando nos 200 inscritos, chegando nos 200 inscritos nós vamos ter sorteio aqui no PodFécast. Tamo junto, valeu!